Gente boa, tudo bom com vocês? Então eu quero ler para vocês agora um texto muito interessante que fala acerca da nossa vida com Deus e as bênçãos de Deus. Será que o fato de Deus muitas das vezes nos abençoar significa que Ele está aprovando toda a minha conduta? Será que pelo fato de Deus estar abençoando a minha vida completamente, seja no canal, seja com muitos inscritos, seja com oferta, seja com um bom emprego, com um bom casamento, Deus está aprovando a minha conduta? Então eu quero falar para vocês hoje pecados que nos tiram do reino de Deus. Vamos pegar aqui como exemplo o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Veja que ele coloca assim, ó: não quero que ignoreis. Não quero. O que é ignorar? Se fazer de desentendido, fingir que não é com ele, tratar como se fosse fazer pouco caso do que o apóstolo Paulo está falando, não querer dar ouvidos ao que ele está ensinando. Isto é ignorar. Então Paulo diz, olha, não me ignore, não se faça de besta, né? Não dê uma de João sem braço. Ouça atentamente o que eu vou dizer, porque aquele povo de Israel tiveram experiências incríveis. Eles passaram pelo mar, passaram pela nuvem, Deus abençoou poderosamente. O pessoal estava no meio do Egito, caindo as pragas, nenhum do povo de Israel foi atingido. Passaram em pé enxuto pelo Mar Vermelho, tiveram experiência de nuvem, como tiveram experiência de mar. Durante o dia, clima de ar-condicionado no meio do deserto, e durante a noite era uma tocha que os seguiam como se fosse um aquecedor natural. Deus permitiu sair água no meio da pedra. Comida caía do céu todos os dias. E as suas roupas não envelheciam. E nem por isso eles se salvaram. Por quê? Porque ainda que houvesse muitos milagres ali naquele local, Deus não estava aprovando a conduta da maior parte daquele povo. E olha, versículo 2: Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, todos eles comeram do maná que é do céu. E não era qualquer maná, ainda que seja físico, a Bíblia chama de manjar espiritual. Por quê? Em Salmos diz que aqueles pães eram pães de anjos. Pães de anjos. Olha que interessante, né? Então você observa que Deus estava abençoando aquele povo, Deus estava cuidando, guardando, livrando, protegendo, e mesmo assim houve ali pecados que agrediam a santidade de Deus e mostrava o tamanho da ingratidão que esse povo tinha para com Deus, depois de tudo que Deus fez através, né, da vida de Moisés. Olha só: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E que pedra era essa? Essa pedra era Cristo. Então era o próprio Cristo que estava ali abençoando eles, dando de comer, dando de beber, abençoando, protegendo. Era o próprio Cristo guiando eles. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, ou seja, eles ficaram sobre o chão, abatidos, né? Ora, estas coisas se tornaram exemplos, para nós, a fim de que não cobicemos. Atenção, primeiro pecado que tira a pessoa do reino de Deus, ainda que as pessoas se enganam, né? Ah, não, o meu canal está prosperando. Ah, não, a minha oferta está vindo cada vez mais. Gente, se o número de pessoas e oferta viesse a ser sinal de bênção, então a gente teria que agora todo mundo entrar para o sistema religioso.
tem muita gente que se engana, acha que número de inscritos, número de pessoas e que está havendo bênção financeira é sinal de prosperidade. Não é. Não é. Eu te mostro um monte de canal aí que tem 300 mil, que tem não sei quantos mil, e só ensina porcaria. Só ensina besteira, só ensina o que não presta. Tá? E olha o que ele diz aqui, ó. Muito bem. Não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então, qual é o primeiro pecado que nós vemos aqui? Cobiça. Pessoas que gostam de ficar cobiçando as coisas dos outros. O pecado de cobiça é o 10º pecado que está lá no Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos. Todos os outros pecados ou conselhos são externos. Por exemplo, não cometer idolatria, externo, eu me prostro diante de alguém, né? Não cobiçar a mulher do próximo, né? Ou seja, não adulterar, melhor dizendo, não adulterar. Eu chego lá e adultero, né? É físico. Não mentirás, lábios, coisas físicas, né? Não adorará outros deuses, físico, faço adoração, meu dia a dia. Agora, o cobiçar, ele está intrínseco no interior do homem. É algo que somente Deus vê. E olha que interessante que a Bíblia fala lá em Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração na sua essência, na sua linguagem, significa aquele que é transparente, aquele que é sincero. A Bíblia fala em 1 Timóteo 1,5, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Ou seja, sintetizando, a mensagem central do mandamento é um amor de um coração puro. Ou seja, aquilo que eu reflito na minha essência, é exatamente aquilo que eu reflito na minha aparência, é exatamente aquilo que é na minha essência. Eu não minto com relação ao que eu sou o que é isso aqui. Eu não fico dizendo que sou uma coisa, mas vivo outra. Eu te amo, mas no fundo te odeio. Eu te perdoo, mas na verdade não te perdoo nada. Eu torço para o seu sucesso de boca, mas no meu coração eu estou torcendo para a tua queda. Então, o pecado da cobiça é um pecado que é no interior. O que é? É eu cobiçar aquilo que não me pertence, ou aquilo que é indevido. Olha que interessante, porque a Bíblia fala lá em 1 João 2,14, não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai permanece para sempre. Então, a pessoa que cobiça, que tem desejos ardentes por aquilo que não lhe pertence ou por aquilo que não pode ser dele, aquilo que está cobiçando os olhos, aquilo que está chamando a carne, isso procede do mundo. Cobiça dos olhos, cobiça da carne. E a soberba, a altivez do espírito, né? Pessoas que gostam de ficar se amostrando para os outros. Pessoas que gostam de querer aparecer. A soberba da vida, né? Então, essas pessoas que vivem, né, debaixo desse sentimento de cobiça, elas são fortes candidatas a não entrarem na terra prometida. São fortes candidatos, tá? Bom, cobiça. Vamos lá. Não, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Sentou para comer e beber e levantou para se divertir. Né? Olha que interessante. Isso aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo 4, diz assim, ó. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro em buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele
e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. A diversão deles ali era o quê? Era alegrar ao Deus bezerro de ouro. Adorar ao Deus bezerro de ouro. Olha que interessante que o apóstolo Paulo, ele poderia ter falado: o povo adorou o bezerro fundido. Mas não, ele falou: o povo sentou, comeu, bebeu e se alegrou. E se divertiu. Por quê? Porque a idolatria, ela cega a pessoa. Ela acha que está fazendo bem, ela acha que está fazendo as coisas boas. Ela está comendo, ela está bebendo coisas que Deus estava dando para elas. Porque era Deus que estava dando condições de comer, de beber. E eles pegam as coisas divinas e acabam adorando a um bezerro de ouro, que é um pecado gravíssimo, a idolatria. A idolatria, você pode usar essa expressão tanto para aqueles que adoram imagens, né, seus ídolos, como também você se auto-adorar, como também você adorar um cantor, adorar um pastor, adorar um pregador, adorar um youtuber. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque tem gente que é assim. O camarada fala 1 milhão de besteiras, mas ele tem uma revelação. É um homem de Deus, ele teve aquela revelação ali, é um homem de Deus. Isso é uma idolatria. Uma pessoa que erra, comete um erro aqui, outro erro ali, tudo bem. Somos seres humanos, erramos, né? Cometemos pecados, a gente erra. Nós somos pessoas que falhamos. Supernatural. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa que vive na prática do pecado. E tem gente que não está nem aí se aquele camarada vive na prática do pecado ou não. Ele só quer pegar o conhecimento, até porque já existe uma idolatria aí envolvida. Já tem uma idolatria envolvida. Então eles estão se divertindo, estão comendo, estão bebendo, estão se divertindo, achando que Deus está nesse negócio. Achando que Deus está operando dentro de um comportamento aonde aquele que está ministrando está sendo usado por Deus. Olha o que Tiago fala: de uma mesma fonte não pode jorrar nem água doce, nem água amarga. Irmãos, não pode proceder assim. Não pode. Mas o pessoal insiste, né, em apoiar esse tipo de conduta. A idolatria é um pecado. As pessoas têm a corpolatria, que é a adoração a si mesmo, e outros que acabam adorando outras pessoas. Tá? E aí você vê aqui, ó, versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, terceiro pecado, imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram no só dia 23.000. A imoralidade é o pecado de prostituição. E prostituição aqui, a palavra prostituição aqui é porneia, ou seja, qualquer tipo de pecado sexual ilícito. Seja fornicação, seja adultério, né? Seja qualquer tipo de relação sexual fora dos padrões de Deus. A gente tem uma estatística hoje, olha que impressionante, que 90% dos cristãos jovens, 90% dos cristãos jovens estão presos à pornografia. 60% homem e 40% mulher. Isso gera o quê? Um pecado de culpa. Quando a pessoa ela comete esse pecado, ela fica com a mente culposa por causa disso. Ela não consegue ler a Bíblia, ela não consegue orar, ela não consegue buscar o Senhor, ela não consegue. Por quê? Porque a mente dela, a culpa por causa do pecado. Porque ela está fazendo algo que é para o outro fazer. No âmbito da pornografia. Fora quando a pessoa ela tem relações sexuais fora do casamento, né? Então,
você observa que esse tipo de comportamento, esse tipo de pecado, esse tipo, né, de abominação, porque existem pecados sexuais também são abomináveis, né? Eles te tiram do reino de Deus. Não pense que isso não te tira do reino de Deus, porque isso tira sim do reino de Deus, tá? Bom, aí olha só. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pecaram pelas mordeduras da serpente. Ou seja, quarto pecado, tentar ao Senhor. Lembra do que está escrito? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar ao Senhor? Tentar ao Senhor é você tentar colocar Deus à prova. Ó, eu vou pecar aqui, mas eu acho que Deus não vai me castigar não, cara. Porque eu já peco nesse pecado aqui há tanto tempo e até agora eu não fiz nada. Então acho que vai dar boa, vai continuar dando boa. Né? Deus não vai me castigar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Depois eu dou uma orada aqui de leve. Né? Deus vai lá e me perdoa, tá tudo safo. Porque Deus conhece o meu coração. Vai ficar tentando ao Senhor até quando? Vai ficar pondo Deus à prova até quando? Usando a desculpa de que a carne é fraca, de que eu sou falho, de que eu sou homem. Tudo bem, você é falho, você é homem, você é carne, você comete um pecado aqui, outro ali, uma canelada aqui, outra canelada ali. Mas agora, fazer as coisas que diz lá em Hebreus, né? Deliberadamente, tipo, você não precisa fazer isso, mas você vai lá e faz. Sabe? E ao fazer, a pessoa não teme o castigo de Deus para com aquela pessoa. Ela não teme o castigo de Deus. E olha o que diz o texto. E foram destruídos perdão, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Eles passaram a pôr a Deus em prova, passaram a pôr a Deus em prova, e o Senhor fez com que eles viessem, né, a perecer no deserto. Né? E como é que eles passaram a serem presas da serpente? Se você for ler lá em Números capítulo 21, versículo 4, vai dizer assim, ó: e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então você veja que eles começaram a tentar o Senhor colocando contra Moisés, botando Moisés na parede, achando que Deus não iria fazer nada. Né? Começaram a chamar o pão de pão vil, achando que Deus não ia fazer nada. Começaram a reclamar com Moisés, contra Deus e contra Moisés, achando que Deus não ia fazer nada. Ah, Deus não vai fazer nada. Deixa que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, e Deus vai continuar me abençoando, dando pão e água todo dia. O que Deus fez? Mandou serpentes e boa parte morreu. E o último pecado está aqui, versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Eles começaram a murmurar. Né? Olha o que diz aqui em Números capítulo 16, versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Foi ele que matou, até parece, né? Eles estão murmurando, pecando, idolatrando, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu,
e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Eles começaram a dizer: olha, você é o culpado. Você é que é a causa da nossa destruição. Nós não estamos errados em nada, a gente está certo em tudo. Você é que é o causador de todo esse caos que está acontecendo em Israel. Sabe o que é isso? Eles não estão reconhecendo seus erros e estão murmurando. Eles estão murmurando, estão reclamando contra. Eles estão confabulando e procurando. Isso é a pior coisa, né? Que a murmuração é você ficar confabulando, fazendo discurso contra o outro às costas dele. E eles estavam querendo derrubar Moisés e Arão, né? E eles estavam querendo fazer um complô e murmurando contra ele e contra Arão. E esse tipo de pecado fez com que eles perecessem. A murmuração fez com que eles perecessem. Então, esses pecados que estão aqui, né? Cobiça, prostituição, idolatria, tentar ao Senhor e murmuração, são pecados que o apóstolo Paulo fala assim, ó: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então você veja que Deus, ele está trabalhando através da vida de Paulo para nos ensinar que não é porque a pessoa está fazendo milagre, está fazendo prodígio, maravilhas, que Deus está se agradando de tudo que ela está fazendo, não. Porque o que vai aprovar aquela pessoa diante de Deus é o seu comportamento. O seu comportamento vai dizer se essa pessoa está aprovada ou não. Então, pecados como esses certamente te tiram do reino de Deus. Então, como diz, né, João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Todos nós temos que nos arrepender. Eu tenho que me arrepender, você tem que se arrepender. Você sabe onde está o seu pecado, eu sei onde está o meu pecado, eu sei onde eu preciso melhorar, eu sei onde eu preciso buscar, eu sei aonde eu preciso me render aos pés do Senhor e dizer: Senhor, misericórdia de mim, me muda, me transforma, porque eu não quero ficar prostrado no deserto. Eu quero entrar na terra prometida. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.